E aí galera, aqui quem fala é o Lucas Marques, esse é o vídeo de alta performance. Nesse vídeo aqui vou passar uma técnica que eu personalizei, que é uma técnica muito usada em empresa para melhorar o desempenho dos funcionários. E eu personalizei essa técnica para você tentar usar na hora de seus estudos para aumentar seu rendimento. Não só dos estudos, mas qualquer outra área do seu dia a dia, para que você possa melhorar seu desempenho. Antes de tudo, eu queria começar aqui com uma frase que eu imagino que você já conheça, mas é uma frase que eu sempre tento pensar nela todo dia, e muita gente, se fizesse o mesmo, podia ter um desempenho muito melhor. E essa frase é do Einstein. A frase é: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, eu mesmo, às vezes, acabo fazendo isso. No seu caso, no estudo, muita gente, vou tentar explicar o que acontece no estudo, que se a pessoa pensasse um pouco mais nessa frase aí, nesse conceito do Einstein, podia ter um resultado melhor. Muitas vezes a pessoa estudou matemática já há 10 anos, já está no terceiro ano para fazer o Enem, nunca foi boa em matemática, nunca chegou a aprender mesmo de verdade, poucas vezes conseguiu tirar um 10 na prova, às vezes até pegava firme para estudar quase o dia inteiro. Então ela continuou usando esse método de estudo a vida inteira. Nunca foi boa, nunca deu realmente certo, nunca foi a melhor da turma, mas nunca tentou mudar o método de estudo. Então, se você está fazendo alguma coisa e não está dando certo, ou então se você tenta estudar, que isso daí é uma coisa que acontece muito também. Muita gente às vezes estuda de manhã, aí faz o seguinte: tenta estudar de tarde, mas aí a pessoa tenta estudar em casa. Aí ela já tenta isso, tem 3 meses, todo dia chega em casa para estudar, todo dia chega com aquele pensamento em casa: olha, eu vou estudar hoje 3, 4 horas, e aí chega em casa, vai ver TV, chega em casa, vai pro Facebook, e ela continua. No outro dia ela faz a mesma coisa de novo, no outro dia ela pensa: eu vou em casa, eu vou estudar, e ela não reflete aquilo. Se ontem eu fiz isso e não deu certo, hoje se você fazer, você vai ter o mesmo resultado. Então começa, te desafio a pensar um pouco mais. Se você não está fazendo coisas todo dia, a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Acontece não só nos estudos, mas em outras áreas assim, da sua vida. Às vezes a pessoa está querendo emagrecer, e aí todo dia ela vai para academia e faz a mesma coisa, não está dando certo, vai para a esteira. Ela tá vendo que aquilo não tá dando certo e ela continua todo dia fazendo aquela coisa. Então começa na academia, dá 3 meses, para. E aí depois de um ano começa de novo, faz a mesma coisa que fez no ano anterior, e aí 3 meses depois vai parar e não vai entender por quê. Então te desafio a começar a pensar um pouquinho nisso daí. Eu queria deixar essa frase aí para começar um pouquinho esse conceito, que é uma frase que eu acho que é muito importante a gente estar sempre refletindo sobre ela. Agora, sobre esse conceito de alta performance, antes de tudo eu queria falar que é uma frase também que eu acredito muito, que 100% do fracasso é um motivo comportamental. Então, se você fez o Enem ano passado, já estava prestando vestibular e não conseguiu passar, é muito mais provável que isso tenha acontecido por causa de suas atitudes e seu pensamento do que seus métodos de estudo. Então, assim, tentar explicar um pouquinho para ficar mais claro na sua cabeça. Se você não teve o resultado que queria no Enem, ou nos seus estudos não está tendo, você tem que se tornar uma pessoa diferente. Não é simplesmente você querer: eu vou mudar um método de estudo. Você tem que mudar a sua mentalidade. Então é basicamente isso, esse conceito. Eu acredito muito nessa questão. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais para ficar mais claro na sua cabeça como você pode usar isso, essa mudança de comportamento, para melhorar seu desempenho nos estudos, ou então qualquer outra área da sua vida. Agora, essa questão de alta performance nas empresas, que eu adaptei aqui para o curso, é usar a técnica dos 3 Fs. Essa técnica aí se baseia primeiramente no feedback. O feedback, vou explicar um pouquinho, imagino que você já conheça, é você saber o que você está fazendo. Então, normalmente numa empresa, quando você tem um feedback, a pessoa chega e fala: olha, você tá bom nisso, isso daqui você não tá o ponto que devia estar. Então, como que você vai fazer isso nos estudos? Adaptar. Até porque mesmo nos estudos não é fácil você ter alguém para chegar e te falar. Provavelmente não vai chegar seu colega de turma, você dificilmente vai pedir para ele para te dar um feedback, ou até mesmo se pedir, a pessoa não vai saber fazer isso bem feito. Então, como você tem um feedback para saber se você, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de matemática, às vezes você está estudando matemática todos os dias, não está tendo o resultado que queria aprender mais, queria ser melhor na matéria.
Então, como você vai saber o que você está fazendo exatamente? Eu tenho uma técnica para isso, eu vou tentar passar ela, espero que você entenda claramente em que se baseia. Então, assim, eu quando estou fazendo alguma coisa, vamos supor que eu fiz uma prova de matemática e não tive o resultado que eu queria, não fui bem do jeito que queria, e aí eu preciso saber o que aconteceu. E aí o que eu faço é anotar o meu dia a dia. Então, como assim? Se eu estou estudando, por exemplo, matemática hoje, guardei hoje 3 horas para estudar matemática. Comecei agora. Quando eu começo, eu falo, ó, hoje eu comecei lendo um livro. Depois de ler o livro, eu peguei e assisti uma videoaula. Aí depois da videoaula eu guardei 1 hora para assistir uma aula. Depois disso eu fui lá e fiz 3 exercícios. Então eu já sei exatamente o que eu fiz nesse dia, como eu estudei matemática. Então isso serve para qualquer outra matéria ou até outra área de sua vida. Então assim, se você estudou história, anota lá, eu peguei e li um livro, depois de ler o livro, eu anotei alguma coisa no caderno e para você saber exatamente o que aconteceu. E a partir daí, quando você já sabe como é seu método de estudo, já sabe exatamente o que você fez, entra aí o vídeo sobre comportamentos pessoais, que eu recomendo que eu vou estar postando ele um pouco depois no curso, explicando um pouco mais essa questão que eu falei, e eu acho que vai te ajudar nessa questão do feedback, e você melhorar seus comportamentos para ter um resultado melhor. Então, quando eu postar aí, assiste mesmo esse vídeo de comportamentos pessoais, que eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do feedback. Agora vem a questão do fundamento. Se você já tem uma pequena anotação, já sabe como é que você estuda, então vamos supor que eu dei aquele exemplo também que você não consegue estudar. Você chega da escola, vai para casa, queria estudar o dia inteiro e não estuda nem 1 hora. Então anota. Quando você estiver voltando para casa, anota. Eu cheguei em casa, ao invés de estudar, eu fui ver TV. Fiquei 1 hora vendo TV e aí depois eu decidi que ia estudar. Aí fui no computador, conferi o Facebook, depois disso fiquei no computador até de noite praticamente e não estudei nada. Então você já sabe exatamente o que você já fez. Então eu preciso mudar isso. Então talvez essa questão da TV, se eu ficasse no cursinho estudando, então se eu tentasse estudar na própria escola ia ser melhor. Então você saber o que você precisa mudar. Mas aí no fundamento, o ideal é você descobrir o que deve ser mudado. Essa questão não é uma questão fácil de fazer. Então assim, você já sabe o que você já fez e agora tem que descobrir o que pode ser mudado. Então vamos supor que você veio para casa tentar estudar, mas acabou não estudando ou estudou 1 hora e depois parou. Uma das coisas que você pode pensar é, ó, eu tenho que ficar no cursinho. Então essa questão que eu tenho que mudar, é o mais fácil, se eu ficar lá não vai ter outro jeito, todo mundo lá fica estudando. Então eu vou ficar lá, então eu vou para uma biblioteca, ou então eu corto o cabo da TV, desligo o Facebook, pego aí que no curso aí você pode ver que na área ali de suporte, de download, você tem ali um equipamento ali que você instala e bloqueia o Facebook e também o YouTube. Então você, eu vou bloquear isso daí para se eu vir para o computador por acaso não ter essa chance. Mas isso daí é muito mais usado na questão dos seus estudos. Então assim, você está estudando matemática, história, não está tendo o resultado que queria, nunca foi boa na matéria. E aí o que você vai fazer? A técnica que eu recomendo para isso, que na minha opinião é a melhor, é você conseguir achar uma pessoa que faz isso muito bem feito. Então se você está estudando matemática e não está tendo o resultado que queria, procura uma pessoa que é muito boa em matemática. E esse é o objetivo aqui no curso, de eu fazer entrevistas com os primeiros colocados do Enem 2013. Você pode até entrar ali na parte de entrevistas, que eu tenho um vídeo explicando, mas o ideal é você me mandar alguma pergunta para que eu faça para essa pessoa. Então assim, se sua dúvida é como estudar matemática, ou então se sua dúvida é como estudar mais horas por dia, ou se você deve mesmo estudar mais horas por dia, então manda para mim essa dúvida, que quando eu for fazer as entrevistas, que algumas já estão até marcadas, eu faço essa pergunta para a pessoa. Porque isso, na minha opinião, é o ideal. Você já consultar com uma pessoa que teve o melhor resultado. Então, mas você não precisa ser o melhor do Enem. Então, eu dei o exemplo de matemática. Tem alguma pessoa na sua turma que ela provavelmente é muito boa em matemática, é o melhor da turma. Então, se você quer melhorar seu desempenho em matemática, vai lá e converse com aquela pessoa. Não precisa nem conversar, mas comece a observar o que ela faz. Ela, às vezes, a aula lá, enquanto você está anotando a matéria, ela está prestando atenção no professor.
ou então na hora que tá tendo exercício, você às vezes tá lendo o livro para tentar fazer o exercício, ela também não sabe fazer, mas está tentando resolver. Então começa a ver o que aquela pessoa que tem um desempenho bom na área que você quer ter faz e tenta meio que copiar isso daí, adaptar. Pode ter certeza que uma frase que eu também acredito muito é que o sucesso deixa pistas. Então, se aquela pessoa foi a melhor em matemática no Enem, se você fizer o que ela fez, é bem provável que seu resultado também seja um resultado muito fora do comum, seja um resultado excelente. Então, não precisa ser o melhor colocado do Enem. Tem muita gente aí ao seu redor que já faz coisa do jeito que você queria fazer. Então, começa a tentar ver o que ela faz e adaptar isso para você. Outra coisa, agora acho que essa é a parte mais difícil de tudo, é a fricção ou cobrança pela mudança. Você já sabe o que você fez, já sabe o que você tem que mudar, mas agora vem a parte mais difícil, que é você realmente mudar seu comportamento. Então, a partir daí eu vou tentar explicar, tem um vídeo comprometimento com os objetivos, que é um pouco mais detalhado essa questão de você mudar o seu dia a dia, você mudar o seu comportamento para ter melhores resultados. Então eu recomendo que veja esse vídeo. Mas uma coisa importante para você tentar mudar seu comportamento, para realmente conseguir melhores atitudes, é a busca pelo autoconhecimento. Então, no meu caso, eu já sei que para mim estudar em casa é muito difícil, é muito melhor estudar no cursinho. Porque assim, se eu estudar em casa depois de 1 ou 2 horas estudando, eu vou querer conferir o Facebook, por exemplo, que eu tenho sempre muitas coisas, às vezes nem no Facebook, mas sempre no e-mail. E aí depois daquilo, eu já perdi a atenção. Então para eu retomar os estudos é muito mais difícil. Agora se eu tivesse no cursinho, não ia ter nada ali para tirar, para fazer essa distração. Então é muito melhor eu estudar no cursinho. Eu já sei que, por exemplo, matemática, isso não só para mim, mas para qualquer pessoa, você fazer exercício é a melhor forma de estudar. Às vezes você não precisa nem abrir o livro. Tenta fazer o exercício, se não estiver conseguindo, pesquisa como é que faz, pergunta para alguém, ela vai te explicar, você vai fazer e é o melhor jeito de estudar. Pelo menos esse é o conceito que eu tenho. E eu já sei isso. Então sempre quando eu for estudar matemática, eu vou estudar dessa forma. Então tente desenvolver esses conceitos, buscar o autoconhecimento, que vai ficar muito mais fácil você fazer essas mudanças. Mas assiste lá também o vídeo. E agora uma outra questão também que eu queria deixar aí pra vocês é a questão de você começar a se dedicar ao que dá resultado. Eu não sei se você conhece, mas tem um teorema de Pareto que diz que 20% das coisas traz 80% dos resultados. Então, se você estuda matemática, é bem provável que 20% do tempo que você estude traga 80% dos seus resultados. Então, às vezes, 20% do seu dia traz 80% dos seus resultados. Isso serve para muitas outras coisas. E assim, eu já pensei muito nisso. Você pode perceber que se você for pesquisar a respeito desse teorema, é uma coisa muito difundida, principalmente entre empresários, por exemplo, pessoas que têm resultado. Então, comece a perceber o que te dá resultado. Se você está estudando aquilo ali, você estuda história, comece a tentar descobrir como você está tendo resultado, como você está aprendendo. E comece a se dedicar ao que dá mesmo resultado. Igual eu falei, matemática, para mim o que dá resultado é fazer exercício. Mas muitas vezes eu reservo só 20% do meu tempo para fazer exercício. Os outros 80% eu às vezes estou assistindo uma aula que eu não aprendi nada. Ou então estou na internet tentando assistir uma videoaula não presencial. Ou então estou lendo um livro e eu sei que meu resultado vai vir praticamente só dos exercícios. Então assim, isso acontece até mesmo em algumas outras matérias você assistindo aula. Eu já pessoalmente na escola tinha muita aula que eu assistia que eu não tinha nenhum resultado, assim, eu assistia a aula, mas aprendia quase nada. Então eu estudando sozinho 10 minutos era melhor do que 2 horas de aula. Então se não for obrigatório, você não é normalmente quem faz cursinho, por exemplo, não é obrigatório você assistir toda a aula. Então se estiver tendo algum professor ali que você acha que você não tá aprendendo do jeito que devia estar, você estudando sozinho aprende mais, não fica com receio. Você tem que ter resultado. Então se aquela aula não estiver sendo produtiva, vai estudar sozinho, ou então procura outro professor. Então comece a se dedicar ao que dá mesmo resultado, não simplesmente fica tentando estudar mais. Estuda do jeito que for melhor. E aí muita gente, quando eu tento passar esses conceitos, elas dizem que mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu já estudo de manhã,
eu já trabalho de tarde, chego em casa de noite, aí que eu vou ter que revisar alguma coisa que eu estudei na escola. Então, assim, outra frase do Einstein que eu queria deixar para as pessoas que acham que não vão ter tempo é que falta de tempo é desculpa das pessoas que não têm método. E aí vem também uma questão daquelas que eu falei de você fazer as coisas, de você se comprometer com seus objetivos. Uma das melhores formas de se comprometer, de quando você vai decidir, agora eu vou mudar, agora eu vou aprender essa matéria, agora eu vou fazer a prova do Enem, vou fazer um simulado por semana. Então você tem que ter um método, não é simplesmente porque força de vontade é muito boa, mas força de vontade não perdura. Força de vontade talvez vai durar uma semana, 2 semanas. Você tem ali a parte ali de vídeos motivacionais, você assiste mas daqui a 2, 3 dias isso já não te motiva mais. Então você tem que ter um método para dia após dia você fazer isso. Então assim, se você ainda não tem método, eu recomendo que você comece a fazer. O meu método é de manhã, por exemplo, eu já defino o que eu vou fazer no dia. Eu sempre ando com um caderno, com anotações, por exemplo, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que estudar matemática, hoje eu tenho que estudar cálculo, hoje eu tenho que ir na aula, hoje eu preciso fazer isso no meu serviço. Então eu tenho um método que de manhã eu acordo, ponho no papel o que eu tenho que fazer. Então eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. É muito melhor, não precisa ser esse seu método de pôr no papel, mas eu recomendo que faça isso. Comece a ter um método para você saber exatamente o que precisa fazer. Se você começar a fazer isso, vai ver que as coisas vão facilitar muito. A chance de você realmente fazer, de realmente sair do lugar, que é a coisa mais difícil, vai ser muito maior. E o ideal é você também criar um método de estudos, não só um método para o seu dia a dia. Então comece a criar um método para cada matéria. Por exemplo, quando eu fui estudar geografia, eu tenho que pegar, ler o caderno. Depois de ler o caderno, eu vou pegar, anotar aquilo que eu aprendi. Então ler ali 10 páginas. Depois de ler 10 páginas, anota um pouquinho sobre aquelas 10 páginas, pega uma folha separada, anota o que aprendeu. Depois disso, reler aquela uma página que você anotou. Então comece a criar um método. Quando você for estudar, não simplesmente pega, porque a maioria das pessoas fazem isso. Quando elas vão estudar cada dia, ela estuda de uma forma diferente, ou simplesmente ela estuda sempre da mesma forma e não sabe por quê. Ela desde criança faz isso, aquela questão que eu falei no começo do vídeo, não muda isso, todo dia faz a mesma coisa e quer que um dia consiga um resultado diferente, ou então sempre fica tentando estudar mais e mais, mas não vai dar certo, porque ela foca naquilo que não dá resultado. Então comece a tentar descobrir o que te dá resultado e crie um método de estudo em cima disso, para você sempre focar nos 20% que te dão mais resultado. Então é isso, gente. Comece a aplicar os conceitos a partir de hoje, porque essa é a parte de botar em prática, de começar a fazer a parte mais difícil. Mas se você começar agora, se você acabou de ver esse vídeo, olha, eu vou tentar começar a anotar o que eu faço, tentar ter o meu feedback pessoal. Eu vou tentar procurar aí com algum amigo meu que eu sei que ele é muito bom em alguma matéria, que já até me explicou o que ele faz. Vou tentar aplicar o que ele faz no meu dia a dia. Vou começar a tentar criar mesmo um método. Se eu não consigo estudar em casa, amanhã eu já vou ficar no cursinho. Então comece a aplicar esses métodos a partir de agora. E outra coisa que eu queria te pedir é que nos vídeos e também nesse, dê o meu feedback. Então assim, você vê que abaixo dos vídeos tem a parte de comentário. Então comenta aí, porque se você não falar o que você pensou a respeito do vídeo, eu nunca vou saber. Então diz aí o que você achou, para eu poder melhorar mesmo, eu poder aplicar um fundamento para tentar, se às vezes alguma coisa que eu expliquei não ficou muito claro na sua cabeça, fala aí pra mim, eu leio todos os comentários, é bem provável que também vá te responder. Então é isso, gente, muito obrigado, comece a aplicar isso a partir de hoje e até o próximo vídeo.